Então, aí a gente entra na parte principal do artigo, né, onde ele aborda, por exemplo, a questão aí específica dos fatores de risco para depressão. Então, essa para mim é a principal parte dessa aula sobre o CAMAT, que é o eixo central aí dessa aula, que é a, esses fatores de risco e o quanto que isso é importante para a nossa prática, tá? Então, ele coloca alguns fatores não modificáveis, ou seja, aqueles que vão te ajudar na hora de você é, conversar sobre a história da pessoa, que vão te levantar algumas suspeitas, né? Então, a gente sabe que a depressão é mais frequente em mulheres, né? E isso tem a ver com fatores biológicos e ambientais, né? A mulher tem uma sobrecarga, né, de trabalho, porque ela acumula o trabalho geralmente de casa e o trabalho, né? É, a mulher tende a ter um olhar mais observador, de prestar atenção em tudo, e com isso acaba também ficando mais preocupada, então ela é mais ansiosa, e os fatores biológicos são os fatores hormonais que estão descritos como fatores modificáveis na coluna da direita. Além disso, tem história de transtornos de humor. Então, a presença de transtornos de humor, ela é importante porque na família tem história, você já tem uma genética favorável. Então, tem um componente genético importante, né, nos transtornos de humor, e esse componente genético, a gente não é uma questão de pedir genes, né? A gente pode até pedir um exame farmacogenético para te dar noção da resposta ao medicamento, mas não para diagnóstico, né? Mas a história familiar, que é o que mais interessa, te dá a noção da heredabilidade, tá? Além disso, hoje uma coisa que tem crescido muito é essa parte aqui, ó, história de eventos adversos quando era criança e maus tratos, né? Os traumas vivenciados na infância, em especial, com aquelas relações de apego mal resolvidas, isso acaba, ao longo da vida da pessoa, reverberando de várias maneiras, e a depressão é uma dessas formas. E a perda de um companheiro, né? Então, a vida vai se estruturando de uma maneira e você, às vezes, tem, mesmo com pouco tempo, mas depois da vida estruturada com uma determinada companhia, a perda dessa companhia acaba sendo um fator de risco que você também não pode modificar. Claro que você pode ressignificar essas coisas, como pode ressignificar, né, esse luto, você pode ressignificar, trabalhar esses eventos traumáticos, né? Então, essas duas questões que são importantes para você decidir que outras abordagens terapêuticas você vai usar, e essas anteriores aqui, mais para você compreender melhor essa pessoa que está chegando para você, tá? Então, esses são os fatores não modificáveis. E entre os fatores modificáveis, a gente teria, principalmente, aqui, a presença de doenças crônicas, né? Doenças que não psiquiátricas, que não transtornos mentais, que a pessoa venha a ter. Então, ao longo da vida, as pessoas vão ter outras doenças, e essas outras doenças, às vezes, a convivência com essas outras doenças causa sofrimento, seja por limitações impostas, seja porque porque causa dor, seja porque causa um receio sobre o futuro, seja porque aquela doença atrapalha na prática a vida da pessoa. Então, a presença de outras doenças, e aí você vai pensando ao longo da vida, isso vai aumentando, né? Então, isso acaba sendo um problema, né? Aqui é uma tradução livre, entre aspas, assim, dessa coluna. Outra questão, comorbidades psiquiátricas, principalmente transtornos de ansiedade. Aí a gente volta aqui para a questão da mulher. Se a mulher tem mais ansiedade que o homem, ela tem mais chance de ter mais depressão. Então, esse é um dos fatores, né? Então, a gente sabe que 2 anos antes, em média, depois de um episódio depressivo, ocorre um episódio, algum tipo de ansiedade mais grave. Então, isso acaba que pode, e frequentemente, acaba causando uma é um facilitador para um quadro depressivo. Por exemplo, na pandemia, né? O que a gente vê, por exemplo, na pandemia, logo no início, né,
do que a gente teve muitos episódios de ansiedade e agora a gente vê muita depressão. Então, assim, a ansiedade crônica, né, o estresse crônico acaba causando depressão. Então, é assim com quase todo tipo de estresse é, que a pessoa vivencia, tá? Então, é importante porque isso também comparece muitas vezes na própria percepção da pessoa. Ela vai tendo primeiros sinais de ansiedade mais grave e ela começa a apresentar, nem que seja fadiga, um pouco de falta de energia, ou mesmo ela começa a ficar com períodos com humor mais triste ou irritado, e você vê que o humor já vai ficando alterado. E uma outra coisa que você percebe é que ela começa a não ficar meio desmotivada para fazer o que gosta. Então, claramente começam a aparecer sintomas depressivos, ainda que não caracterizando um quadro depressivo, mas é importante a gente ficar atento para isso aí, tá? Abuso de álcool e outras substâncias, né? Principalmente porque essas substâncias ou vão provocar um padrão de comportamento de saliência que vai gerar estresse e a abstinência dessas substâncias causa quadros de ansiedade aguda ou mesmo depressão. Então, se você tem um paciente que abusa de cocaína, o período pós, onde ele tenta ficar sem a cocaína, claramente vai causar vai causar para ele uma síndrome depressiva. Não tem como não ser dessa maneira, ok? Além disso, insônia ou trabalho noturno. A gente fica um recadinho aqui para os trabalhadores da área da saúde que frequentemente aí, trabalham à noite, os plantões, né? Ou mesmo que não está dando plantão, mas está com insônia. O sono tem uma relação grande com a depressão, a ponto que alguns trabalhos testam a hipótese de que ela possa ser um causador, né, e não a consequência. Mas o mais aceito é que ela é um sinal prodrômico, isso vem antes, tá? Então, a insônia tem a ver com a depressão ou mesmo com quadros de humor gerais. Então, por exemplo, num paciente bipolar, ele não tem sono, ele tem diminuição da necessidade de sono, mas você vê que o padrão de sono dele muda antes dele ter a virada. Então, quando no trabalho de psicoeducação nesse paciente, a gente acaba tendo que trabalhar esse entendimento de como é que é o padrão de sono dele. Tá? Além disso, Professor, fala aí. aí entraria também burnout, né? O burnout entra no sono, você fala? Não, assim, é a questão de trabalho, excesso de trabalho, entraria Isso, nessa linha, né? isso. O Trabalho burnout noturno, insônia, o burnout burnout. poderia contribuir aqui, como um estresse, certo? Então, como um transtorno, como um fator de um transtorno de ansiedade importante, e aí sendo um fator etiológico para a depressão, né? E aí, no estresse, você vê que claramente ele começa a ter sintomas depressivos, como a incapacidade de sentir prazer no que faz, porque ninguém escolhe trabalhar necessariamente com o que não gosta, né? Geralmente você gosta de fazer o que você trabalha, e no burnout você perde o prazer de fazer o que você gosta, de trabalhar, né? Então, é Tem. mais ou menos dessa maneira. E o burnout, na medida que você trabalha muito, e aí trabalha à noite também, acaba que ele gera, sim, uma sobrecarga, né? Acho que foi isso que você colocou, certo? Isso, é mais Isso, para esse eu acho que sentido. nesse contexto, sim, porque aí o burnout funciona aí como um fator de causa multifatorial, vamos dizer assim, né? Ele acaba sendo multifatorial porque as pessoas vão estar mais suscetíveis, né, a ter ansiedade primeiro e depressão. O burnout dificilmente vem sem estresse antes, tá? Assim, ele primeiro vem com um quadro ocioso, um ansioso grave, e aí ele evolui, favorece para a depressão. Porque lembrando que o burnout é uma doença que envolve não só a pessoa, tá? O burnout envolve o adoecimento da pessoa e do ambiente de trabalho. Então, quando tem burnout, é porque os dois, o combo está adoecido. É claro que o ambiente vai adoecer outras pessoas também. Por isso que o médico do trabalho tem que ter uma visão boa sobre o burnout, porque é um indicador que ele poderia estar usando de como é que está a saúde, os fatores de risco para a saúde mental nos trabalhadores, né? Como um importante fator de risco. Não, então, só para entender, assim, quando uma pessoa tem burnout no local, é interessante analisar os outros colegas, é isso? Porque podem outros estar também Isso. É desenvolvendo. interessante que o médico do trabalho, de posse dessa possibilidade de diagnóstico, avalie
os fatores do trabalho que estão favorecendo o burnout, né? Uhum. E que tem uma visão mais completa sobre como é que anda a saúde dos outros trabalhadores, por exemplo. Entendi. É um sinal de Por alerta, né? exemplo, ele poderia criar um programa para fazer uma triagem de ansiedade e depressão com aqueles questionários abertos, Uhum. pode aplicar testes de atenção. Eu já vi diagnóstico de burnout em empresa ser feito com teste de atenção, começa a aplicar teste de atenção generalizado, assim, que a pessoa vai trabalhar no área operacional, se ela se acidentar pode ter risco de acidente, então todo mundo topa fazer, e aí você começa a ver que quando esses índices estão aumentando, fala assim, opa, porque quando você está estressado, você fica mais desatento. Uhum. Então, Entendi. ele pode, o médico do trabalho, ele é um médico, é um médico generalista de saúde, é um médico de saúde pública, mas na atuação privada, assim deveria ser a Uhum. atuação dele, legal, bacana, com liberdade, e tem empresa que dá, sim, uma boa liberdade nesse sentido para... porque se você mantém um trabalhador com níveis de burnout mais baixos, você encontra a relação demanda-controle ideal, onde ele fica muito produtivo. Né? Então, na Entendi. verdade, se você deixa para lá, você perde a capacidade do indivíduo. Né? Uhum. Mas muito interessante aí essa Obrigado. questão. Porque a gente vê isso mesmo na prática. Né? Uma outra questão aqui, ele coloca as alterações hormonais. Então, as mulheres, elas são mais suscetíveis à depressão, por exemplo, porque as variações hormonais na puberdade, na gravidez, no pós-parto e perimenopausa fazem com que elas claramente tenham mais risco de depressão. Então, existem para trabalhos sobre essa variação da prevalência de depressão nas mulheres nessas faixas etárias, e também a gente tem, em livros, por exemplo, do Stahl, você coloca lá, você vê, tem o gráficozinho lá de aumento da frequência de depressão nessas faixas etárias. Então, se você tem um adolescente, você vai ter mais chance de ter depressão. Se a mulher está no pós-parto, mais chance de ter depressão. Quando está entrando na perimenopausa, climatério, também. E na gravidez, menos que no pós-parto, mas também. Então, isso é interessante porque você, diante disso, no que for possível, por exemplo, for uma perimenopausa e a mulher não tiver contraindicação para terapia de reposição hormonal, não estou falando aqui de chip da beleza, terapia de reposição hormonal feita por ginecologista, depois de excluídos os riscos que possam impedir que isso seja feito, ajuda muito no tratamento. E quando não é uma coisa que você possa interferir, você tem que ficar pelo menos atento. Então, por exemplo, no pós-parto, eu acho muito interessante que se sua paciente engravidou, e ainda que você tenha pedido para interromper o remédio e tudo mais, que você mantenha um acompanhamento. E eu gosto muito de ir na consulta antes da gravidez, que o marido venha, porque se ela no pós-parto tiver algum evento, ela não vai ter condição de me acionar, e ele tem que saber me acionar. Então, são coisas assim que podem ajudar muito no tratamento, tá? Além disso, eventos estressantes recentes na vida da pessoa. Então, uma pessoa passou por uma situação traumática, um acidente, ou mesmo um conflito, né? Um conflito interpessoal, um conflito com o chefe, um conflito com um amigo, um conflito com a entidade profissional, enfim, qualquer modalidade de evento estressor interpessoal, ou mesmo violência, né? Ou uma pandemia, cada um viveu de sua maneira esse evento estressante, isso, né, é um fator que promove aí depressão. Tensão no trabalho, né, e a constatação de que o seu trabalho não é valorizado, na desigualdade, né, dos rendimentos, essa percepção de, poxa, eu me entrego tanto e não sou reconhecido pelo que eu faço, isso é um fator de risco, né? Claro, o luto, e o luto é tão importante que chega em alguns momentos, por exemplo, no DSM-4 tinha que excluir depressão tivesse luto, né? Era confusa aquela coisa do DSM-4. Então, no DSM, no DSM-5 já não, o luto inclui, só que aí tem que haver algumas características do luto. Ter luto não exclui depressão, então, sabe, muito mais coerente. Claro que existe uma evolução no luto normal e luto patológico, tá? Eu sempre Professor,
Pode falar. Desculpa interromper de novo. Não, pode ficar à vontade. Acho que fica mais interessante assim. Antigamente o pessoal falava que assim, luto era primeiros 3 meses, depois disso você tinha que suspeitar de depressão. Hoje em dia ainda tem essa... Hoje em dia se fala assim, que o luto é de 3 a 6 meses, a duração, né? Mas o que eu acho que é mais fácil da gente entender, o humor, ele tem que estar colado com a realidade. Então, se a gente está, por exemplo, hoje eu vou dar aula, eu gosto da aula, é normal que eu fique mais alegre, mais animado. Ah, não, eu vou dar aula e eu não gosto, nossa, caramba, tem que... Então, eu vou ficar mais para baixo. Então, o humor, ele tem que estar colado com a realidade. No luto, o que acontece? É um motivo para ele estar rebaixado, ok. Mas o quanto colado com a realidade aquele humor está, ou seja, se ele estiver vivenciando aquilo como mais intenso do que era esperado, ou mais duradouro do que o esperado. Então, se eu, por exemplo, perco algo importante para mim, vamos sair de luto de morte de uma pessoa, luto para uma perda de uma oportunidade profissional, ou mesmo um negócio, uma coisa assim. É normal que eu fique triste. Se eu não ficar, não é que é estranho. Mas quanto tempo eu fiquei triste por aquilo? O quanto que essa tristeza impactou na minha vida? Eu acho que isso é o mais importante. Não, eu fiquei triste por um período, pode ter ficado aí 1, 2 meses, enfim, mas isso foi diminuindo ao longo do tempo, isso impactou minha vida só nas minhas lembranças, eu só, poxa, toda hora lembrava, caramba, isso que podia estar naquele lugar, ou aquele negócio podia estar aqui comigo. Ou não, eu começo a não conseguir nem trabalhar, eu começo a ter prejuízos sociais, acadêmicos, laborais, entende? Entendi. Para mim, esse É o grau de é função importante, da pessoa, né? que aí dá o impacto da noção da intensidade, quanto tempo, aí tem que ter o quê? Tem que estar diminuindo ao longo do tempo, pode ser 3 ou 6 meses, mas hoje, eu pergunto assim, a saudade está menor que lá? Ah, tem menos. Como é essa saudade? Ah, antes era uma culpa, agora é uma lembrança de coisa boa, sabe? Entendi. Então, vai mudando o aspecto. Então, acho que isso aí ajuda mais, mas a regra é mais ou menos 3 a 6 meses, tá? Mas eu acho que o impacto no dia a dia que vai determinar se você tem que ser mais agressivo ou não com a terapêutica. Não, aqui você vai fazer terapia. Ah, não, aqui ó, já precisamos já de um medicamento, entendeu? Entendi, obrigado. Fica legal. Então, é por aí que eu acho que o luto aparece, né? E uma outra coisa, eu acho já bem atual, é essa parte do bullying e cyberbullying entre pares. Isso é importante porque o que entra o bullying e o cyberbullying entre pares? Pares são iguais. Então, vamos supor que a gente está aqui no nosso grupo e aí alguém entra lá e começa a falar assim, poxa, você fez isso muito errado, você é um maior péssimo profissional, começa a dar aquelas alfinetadas um no outro, isso vai gerar um desconforto muito maior que alguém que não é meu par apontar o dedo para mim, né? Então, um irmão com o outro, um amigo num grupo de amigos, entende? Então, esses pares, eles acabam que têm uma influência maior, porque você dá mais valor à opinião deles naquele assunto em especial, né? Então, isso vale para adolescente também, no cyberbullying. Então, é algo que a gente tem que ficar muito atento, e aí, talvez vocês ainda não tenham filhos, ou tenham os filhos tão novos, mas é importante estar vigilante sobre isso para observar como é que está esses contatos e que tipo de conversa, para que lado anda essa conversa, né? Lembre-se que a internet é como o mundo, né? Então, se você não confia que seu filho vá pegar um ônibus sozinho na rodoviária e ir lá para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ele também não pode navegar na internet sozinho sem sua supervisão, tá? Então, a regra é simples e é a mesma de sempre, né? Então, é um mundo. O mundo tem coisa boa, tem aí, por exemplo, eu falei para vocês do notebook LM. Fantástico, um artifício de inteligência artificial que não tem problemas de fonte, porque você dá as fontes, te ajuda a estudar. Tem coisa ruim de inteligência artificial? Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa, né? Então, a gente tem que saber filtrar isso aí. A questão da disforia de gênero, que é uma coisa muito relevante, e isso aqui tem a ver com temas, inclusive, políticos. Se vocês estão acompanhando que
algumas mudanças, né, nos Estados Unidos em relação à política para a disforia de gênero. Isso já, se eu fosse um médico de saúde mental lá, eu já ia saber que ia ter muito mais demanda nesse sentido no consultório, porque isso causa sofrimento das pessoas, né? Na medida que elas não se sentem acolhidas nisso que é uma característica que está nos manuais, e de fato existe. Então, assim, não é porque você não quer que exista que o negócio não existe. Não estou dizendo aqui de você concordar, não concordar. O fato é que tem. E se tem, você tem que saber cuidar, tá? É simples assim, na minha opinião. E estilo de vida e tempo de tela. Olha que começa a aparecer nos guidelines, né? Tempo de tela como um fator de risco para depressão. Então, se você pega esse camate aqui, né, faz um print aqui dessa figurinha ou dessa tabela e fala assim, olha, tempo de tela é fator de risco para depressão. Vamos diminuir isso aí? Ou seja, como? Mede para ver quanto que tem e depois vai estabelecer uns valores, vamos dizer assim, adequados para esse tempo de tela, tá? Então, nesse sentido, eu acho muito importante que a gente tenha esse CAMAT como uma forma de participar o paciente. Olha, isso aqui pode ser um fator de risco aqui para você ter depressão. Então, cuidado aí com esse uso de tela. Então, isso é um negócio muito, muito importante. Diga aí, Valdeir. Doutor, já tem um tempo de tela específico, igual para criança, por exemplo, que afetaria o desenvolvimento, alguma coisa assim? Não tem, assim, igual tem para criança, não. É mais Mas individualizado mesmo. por que que é complicado para adulto? Porque a gente trabalha muito na tela, né? Então, eu acredito que é muito medir para poder quantificar, ou seja, o quanto que aquele tempo de tela e com o que você usa, né? Eu acho que é muito nesse sentido que a gente tem que fazer essa análise individual. Acho que aí é de fazer se apurar com o que você gastou o tempo de tela, né? Deixar, por exemplo, seu celular naquele modo lá que tem que você coloca os gadgets que tem os relatórios semanais e discutir com o seu profissional lá se aquele uso está adequado ou não. Por exemplo, esse aqui eu estava trabalhando, ok, esse aqui estava assim. E tentar estabelecer horários, né? Por exemplo, final de semana, como você não usar isso, ou artifícios, por exemplo, um que eu tenho usado muito é agenda de papel, né? Para não me distrair na agenda do celular e eu isso aqui eu deixei um recado de não sei o que ali, é que você vai ver aquele recado, aí você vê outro recado. Eu tenho usado aplicativos de música, tipo iPods, por exemplo, antigos, né? Para poder ouvir música no carro e não ter que ficar mexendo no celular, até chip, pendrive, assim, tudo que eu puder tirar um pouco, voltar para outros recursos, que o celular centralizou tudo muito ali, né? Então, são estratégias que funcionam bem. Teve uma que deu super certo essa semana, até eu acho que atrapalhou um pouquinho. Eu tirei o Instagram da minha tela inicial do iPhone. Eu botei ele na tela lateral, né? Ou seja, eu tenho que rolar para o lado para acessar Isso já deve ajudar E bastante. isso é legal, porque aí eu abro o celular e eu não vejo o Instagram. Aí eu vou fazer o que eu queria fazer, porque eu abri o celular. Às vezes você abre o celular para outra coisa e pá, clica no Instagram. De Entendeu? automático. Joga ele para a tela do lado. Na tela principal não entra ele. Então, isso por quê? Baseado no que você está vendo lá, que está tirando mais seu tempo que você discorda que esteja tirando, né? Então, mais ou menos, é uma estratégia. Entendi. Obrigado, doutor.